Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, estou aqui na Vox2U, unidade nova em São Caetano. A nossa turma foi direcionada para cá, um espaço maravilhoso que a Vox está proporcionando para a gente. E estou aqui com esse pessoal maravilhoso da turma Além da Voz, que é uma turma mais que especial, o nome mais bonito que a Vox já teve. Estou aqui com o Mauro, pessoa maravilhosa, tem muita história para contar, vai contar um pouquinho para a gente hoje de por que ele iniciou. Vanderlei, experiente em seguro, muitas histórias também, tem muito para contribuir. Marcelo trabalha numa grande empresa da área comercial e todos eles têm uma coisa em comum. E eu vou perguntar para cada um aqui o porquê, começando com o Mauro. Mauro, você, um cara que a gente olha, que não precisa de oratória. Quando eu cheguei aqui na Vox, me perguntei por que esse cara está aqui. Queria saber, conta um pouquinho para a gente, o que trouxe um cara já nesse nível para fazer uma aula aqui na Vox2U. Ô Fábio, imagina uma situação, você na faculdade, não sei se passou com você isso, mas comigo passou. Eu na faculdade, o professor olhava para alguém na lousa explicar alguma coisa, eu virava de lado, entrava debaixo da mesa, tentava fugir, fazia de tudo para não ir para frente. Quando eu ia para frente, eu tremia, eu vi que eu tinha uma grande dificuldade de apresentar em público. Eu podia falar com as pessoas tranquilo, mas na frente dos outros eu tinha um enorme problema. E aí eu resolvi, falei, vou resolver isso. Fiz um curso de oratória na época e foi sensacional, realmente mudou bastante a minha relação com a oratória, comecei a até gostar de fazer apresentação, comecei minha vida profissional, tive que começar a fazer apresentação, entrei numa empresa e fui o palestrante profissional, era uma das coisas que a gente era pago, era para fazer palestras, e eu fui ganhando confiança. Eu fiquei tão confiante que eu comecei a relaxar. Falei assim, agora eu já sei tudo. E por causa dessa arrogância, eu passei um dos maiores vexames da minha vida. Eu tinha uma palestra numa manhã seguinte e eu não me preparei nada. Falei, já sei mais ou menos o tema, saí à noite, bebi com os amigos, comi pizza, fui dormir às 2 da manhã, acordei, nem olhei a apresentação e cheguei na frente do público e dei um branco. Mas imagina aquele branco. Não lembrava o que estava, não lembrava mais o slide, começou a nebular tudo. Eu tive que contornar, fazer um rebolado, mas foi muito ruim. Tive que chamar outra pessoa para continuar. Foi terrível. E aqui eu vi que não dava para ser arrogante, que eu tinha ainda muito o que aprender. Voltei a fazer o curso na época, daí reganhei a confiança, voltei a fazer apresentações e fiz aí nessa minha trajetória talvez mais do que 500 apresentações. Mas eu vi que o mundo mudou muito. Então, hoje é 500 vezes mais difícil fazer uma boa apresentação em relação a 10 anos atrás. 10 anos atrás, qualquer coisa que você falava bem, as pessoas se impressionavam. Hoje não. Hoje existe a dopamina, as pessoas precisam ser envolvidas o tempo inteiro. Você não pode um segundo deixar as pessoas respirar. E outra, as pessoas já sabem de tudo, estão inundadas de informações. Para você fazer algo novo e trazer algo novo é muito mais desafiador do que no passado. E aí eu resolvi fazer mais reciclagem, eu estou sempre aprendendo. E aqui estou aprendendo outras coisas que eu não tinha visto. Então hoje dou palestras, eu sou escritor, tenho uma empresa, dou palestras remuneradas, mas eu tenho uma mensagem muito importante, nunca ache que você está pronto. Palestra e oratória, nunca você está pronto. Você sempre tem que estar aprendendo coisas novas e novas técnicas e o que tem de novo, porque o mercado está mudando, cada vez mais exigente e a gente tem que se preparar. E aqui estou aprendendo muitas coisas que estão ajudando a melhorar ainda mais minhas palestras. Olha só, gente, que interessante, né? Quem vê a desenvoltura do Mauro não ia imaginar que há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, ele era aquele cara tímido que não queria ser notado na sala. E hoje está aí, né, com toda essa bagagem, ainda mostrando para a gente o quanto é interessante estar aprendendo, né, para pessoas que estão iniciando mais, como eu, o Marcelo, o Vanderlei, já tem um pouco mais de experiência e trouxe aqui uma história maravilhosa. E no outro podcast ele vai contar, porque ele é o cara que viajou o mundo também, né? Isso é uma história interessantíssima. Vanderlei, e aí, você ouviu a história do Mauro? Sensacional. Impressionante. Ali, né, se escondendo na faculdade e hoje aí colocando a voz para o mundo todo. Fala você um pouquinho aí, né? Eu sei que você tem uma empresa de seguros, que você já tem muita experiência. Por que você decidiu fazer um curso de oratória? Ok.
Muito boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês, do lado do Mauro, que eu sou fã dele, ele sabe disso. Todos nós. E eu sou corretor de seguros, como você disse, há 30 anos. E eu gosto muito de aprender. Eu gosto de estudar, participar de cursos, conhecer pessoas. Eu acho muito bacana isso. E eu tenho um grande problema que eu vou falar para você depois qual que é. E em um desses cursos que eu participo, eu fiz um network, um grupo de network. E nesse grupo de network apareceu um palestrante lá chamado Fábio. E a forma dele de desenvoltura, de expor o que ele queria expor, muito clareza, muito divertido, até em certo ponto, né, se fosse possível. E fiquei encantado. Aí uma outra palestra de novo em seguida com ele também, gostei também, falei, caramba, né? Aí fiquei sabendo que ele tem um curso de oratória. E eu assisti uma aula e fiquei encantado. E comecei a participar desse curso. E nesse curso conheci vocês que estão aqui comigo e temos um aprendizado muito grande para a vida. Aprendizado, nós aprendemos a expor os nossos sentimentos, aprendemos a ver os nossos erros. Nós estamos aprendendo constantemente, como o Mauro disse, a oratória você tem que estudar sempre. Não é só oratória, né, Mauro? É tudo na vida. Hoje em dia, com a IA também agora, é muita evolução na vida. Então, nós temos que estar sempre estudando. E o curso de oratório, o que ele fez de bom para mim? Me tirou a timidez. Não é que me tirou totalmente, eu sou tímido ainda. Mas jamais, há uns meses atrás, eu estaria aqui conversando com você na frente de uma câmera. Jamais mesmo. Eu, no curso, eu comecei a fazer palestras para poucas pessoas. Mas antes, jamais eu ficaria de pé ali falando com o microfone na mão, expondo minhas ideias. Então, esse curso, ele faz isso para nós. Ele nos tira essa timidez para quem tem. E quem não tem, se supera muito grandemente. É muito bom, é um curso para a vida. Eu recomendo a todos que querem prosperar na vida, profissionalmente, e não só, e familiar também, na família. Isso faz muito, é muito útil também, que nós aprendemos, temos uma carga de conhecimentos grande demais, gigante. São 30 aulas o curso, e nós estamos na 24ª, infelizmente está acabando. Né? Quero fazer novamente. Né? Então, eu convido a todos que nunca fez um curso de oratório, faça mas faça presencial. Fazer online também acho que não vale a pena. Olha aí, que sensacional, né? Mais uma história. Aí vai ficando mais complicado para a gente, né, Marcelo? A régua subiu, Tá subindo. O Vanderlei contou aí uma história interessante aí de vida, do quanto ele evoluiu. E eu queria saber de você, Marcelo. Por que oratória? O que conecta para você na área comercial? O que te trouxe aqui? Como foi a chegada até aqui na Vox2U? Conta aqui para a gente um pouquinho. Bom, minha história começou lá atrás. Eu vim de uma parte técnica na empresa. Então, como vim da parte técnica, sempre mirando na parte comercial como crescimento, sempre tive do meu gerente, do meu mentor de vendas, que eu tinha que melhorar minha parte do network, essa é uma parte de comunicação, como eu era mais técnico. Então, ele sempre me cobrou isso. E eu vendo a área de vendas como uma área assim que tinha mais liberdade, não tinha um teto de ganhos, eu sempre quis essa posição. Mas eu não tinha todo esse conhecimento. E eu vi no curso, no treinamento aqui, que eu poderia evoluir bastante e passei por algumas dificuldades durante essa transição de carreira e que me fizeram procurar esse treinamento e me dedicar a isso. Eu contei nos bastidores para vocês que eu tive uma experiência numa indústria de bebidas. E nessa indústria, eu fui fazer uma apresentação, logo quando eu entrei na área comercial, eu fui fazer uma apresentação e o meu projeto foi reprovado. Mas eu não tinha executado apresentado um protótipo dele. Eu só tinha apresentado uma proposta e feito uma apresentação com o que eu tinha no momento, com as armas que eu tinha, com o conhecimento técnico que eu tinha naquela época. E eu, com a garra que eu tinha na época, uma vontade de crescer, resolvi, mesmo sendo desclassificado na primeira etapa, resolvi ir buscar e fazer aquele protótipo por conta própria, correndo risco, já sabendo que já estava desclassificado, e resolvi chegar na porta da empresa e mandar entregar para a decisora da concorrência. E é isso que, já sem pretensão nenhuma, 3 dias depois eu recebo uma ligação me chamando para uma reunião lá. Então, eu já tinha perdido, mas graças à minha insistência,
e persistência, eu consegui ser colocado de volta, participei da concorrência, acabei ganhando isso. E no final ela me chamou de canto e me explicou. Ela falou, ó, você foi muito bem, o seu projeto foi sensacional, só que faltou você ter mostrado tudo isso logo no início, na primeira etapa. Então eu aprendi nessa parte como o network é importante, como se comunicar é importante para a nossa área de vendas e para tudo nessa vida. Então foi um fator decisor para eu poder estar inserido aqui, vindo nesse ambiente, dividir e trocar informações com você e conhecimento. Olha só Muito que bom. interessante, né, gente? Hoje a gente, mesmo depois de algumas aulas juntos, já há um bom tempo, né? Acho que quase um ano, hoje a gente ficou sabendo aqui de histórias que talvez a gente não teve tempo, né? Não saímos aí para beber, para nada, para trocar ideias. Então, hoje foi interessante também por isso, de saber o porquê, né? As pessoas estão aqui nessa turma que faz a diferença e o quanto a gente está crescendo e o quanto foi importante para cada um de nós estar aqui, cada um no seu momento, no seu ciclo, mas todos nós no processo de evolução. Isso é interessante. Mas e Fábio, e você, assim, que é dono de uma academia de ginástica, por que seu interesse para oratório? Você vê que interessante, né, Mauro? Eu saí de 25 anos de CLT para poder empreender. Depois da pandemia, eu comecei a ajudar muitas pessoas e vi o quanto isso impactava, né? O quanto eu conseguia ajudar e isso virou minha cabeça. Então, eu decidi montar essa academia, a Scopo Academia. E lá naquela correria do dia a dia, fazendo um monte de coisa que eu nem imaginava que ia precisar fazer abrindo uma empresa, um dia eu fui convidado para um network, assim como o Vanderlei. E nesse network também estava lá Fábio Freire. É o mesmo. É o mesmo, é o que pega todo mundo. Mas antes disso, tinha lá três alunas da Vox. E quando eu vi elas apresentando, eu falei, meu Deus, que eu não vou nem ir lá na frente, porque né, as meninas assim estavam num nível absurdo. E aí eu falei, olha só o quanto é importante e poderoso você poder falar bem da sua empresa, o quanto isso te fortalece, porque assim como o Marcelo falou, você tem muito conhecimento, só que não saber passar, é como se você não tivesse, né? Fica num cofre, fica fechado. E hoje todo mundo precisa vender. E principalmente o empreendedor vive de venda. E aí eu decidi, né? Marquei com o Fábio uma aula experimental. Vim aqui com a minha esposa, viemos na aula 10, então era o speech. E ali então só, né? A sedução foi maior, porque viu o pessoal num nível absurdo. Depois conversei com o Fábio. Aí cheguei no carro, a minha própria esposa falou, não, você tem que fazer porque vai ser um grande diferencial. Aí já combinamos, eu comecei a fazer e de lá para cá eu vejo que eu venho melhorando muito, né? Lógico que num nível, né, perto de alguns que estão aqui, não chega a tanto, mas hoje eu já me sinto mais seguro, já consigo falar melhor e é o grande diferencial. Para mim é poder falar bem da minha empresa e poder vender. Então hoje eu falo, saber vender é a maior skill que você tem para poder se relacionar com a sua família, com seus amigos, a forma como falar. E não só isso, entender o que o outro está falando, às vezes não é hora de falar, às vezes até o silêncio é mais importante do que a fala. Então, hoje para mim a Vox é um grande diferencial e não só por estar desenvolvendo, por estar conhecendo pessoas assim como vocês também. É o que faz grande diferença na minha vida hoje. Muito bem. Muito bem. Sensacional. Que bom, né? E que bom também que já estamos caminhando para o final, mas a gente formou uma turma muito bacana, de ajuda mútua, então um torce pelo outro. Eu acho que as amizades, os contatos vão ficar além da Vox, né? Além da Vox. Então, estou super feliz de estar aqui nesse processo e é só o início, né? Eu acho que a gente tem que continuar nessa caminhada. O exemplo do Mauro aí que está buscando, a gente que está iniciando tem que buscar cada vez mais e trazer mais e mais conhecimento a nosso favor. Muito bom. Excelente, Fábio. Obrigado, adorei participar aí do seu podcast. Obrigado. Eu que fico feliz, né? Primeira vez aqui, então o que eu tenho a dizer para vocês é que poder falar, poder se sentir seguro sobre o que você está falando em qualquer lugar, independente se tem 5 ou 100 pessoas, é o que te faz diferente. Hoje, quem sabe falar tem o poder, não nas mãos, mas na garganta, né? Bem.
Obrigado, gente. Obrigado. No dia a dia aí. Hoje estamos aqui com pessoas magníficas do grupo Além da Voz. Quero conhecer um pouco da história de vocês e por que começaram o curso de oratória. Cláudia, se apresenta, por favor. Eu sou a Cláudia Copini. Obrigada, Jean, pela oportunidade. Eu trabalho há 15 anos no mercado imobiliário. Hoje eu atuo na Imobiliária Maia Imóveis, aqui em São Caetano do Sul. Sou casada, tenho 2 filhos. E a oratória agora é uma obrigação para mim. Ah, sim, com certeza. Você, William, conta um pouquinho, se apresenta e conta um pouquinho de onde você é, o porquê o que você faz. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é William. Eu trabalho no mercado financeiro há 14 anos e vi a necessidade também de aprender a comunicação, de melhorar a minha comunicação, dado as diversidades que a gente tem aí no mundo corporativo. E é um prazer estar aqui com vocês. Marla, conta um pouquinho o que você faz também e se apresenta para o pessoal, por favor. Maravilha. Prazer, pessoal. Tô muito contente de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marla, eu tenho 28 anos, eu sou arquiteta de soluções de sistemas. Eu trabalho já com tecnologia há mais de 10 anos. E como meus colegas já disseram, o oratório hoje em dia é uma obrigação, né? Ah, então, sim, com certeza, né? Jean, fala pra gente, quem é você também? Meu nome é Jean, eu trabalho na Prefeitura de São Caetano, na CEDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E estou aqui para apresentar hoje, conhecer um pouco vocês, por que escolheram o curso de oratória? Pode falar para mim, William, por favor? Bom, desde sempre eu senti o impacto da falta de comunicação no nosso dia a dia. Imaginem vocês, garoto novo, tímido, e de repente se vê na situação de ter que pegar o ônibus a primeira vez. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha coragem nem de perguntar as horas para alguém. E no dia cheguei no ponto de ônibus, o ponto lotado, e eu só sabia que o ônibus passava a cada 20 minutos. Cheguei, ansioso, o tempo não passava, esperando o ônibus chegar e ele nunca chegava. E aí, de repente, eu falei, poxa, eu preciso perguntar as horas, se o ônibus passa aqui, se não passa. E eu não tive coragem, pessoal. Preferi pegar o primeiro ônibus que vi, perdi a paciência, me perdi e acabei indo parar onde eu não sabia. E aí precisei de ajuda, liguei para minha mãe para ela vir me buscar. Então, desde criança, eu sempre tive esse bloqueio. Quando eu fui para o ambiente corporativo, eu descobri que para você ser reconhecido, você passava por uma votação, por um colegiado. Então, não só necessariamente você precisava ter um bom trabalho, mas quando o seu chefe levava o seu nome para ser promovido, você precisava ainda ter o máximo de votos possíveis naquele colegiado, naquela reunião. Então, você não precisava só ter um ótimo trabalho. Todos tinham que conhecer o seu trabalho, conhecer a qualidade dele e você convencer que você era qualificado para uma próxima etapa. Dado isso, eu me vi num beco sem saída e que eu precisava melhorar minha comunicação. Desde que eu entrei no curso, eu fiz um bom trabalho, comuniquei para o máximo de pessoas possíveis. O meu líder levou o meu nome até um colegiado e, para minha surpresa, eu recebi muitos votos. Então, várias pessoas, até quem eu não sabia, não participei do colegiado, mas muitas pessoas entraram em contato comigo, me ligaram e falaram, olha, eu vi o seu nome lá, eu votei em você e em breve você vai receber uma comunicação. Então, isso me surpreendeu muito. E o que eu sentia que era o impacto da falta de comunicação, não só quando criança, mas quando adulto, isso realmente faz muita falta. E hoje eu consegui dar a volta por cima, fui reconhecido e espero que isso se repita várias outras vezes na nossa vida, né? Não só na minha, mas como na de todos vocês também. Legal, William. Bela história sua, viu? Obrigado. E isso aí deu para perceber a motivação do curso e hoje como você está evoluindo bastante, né? Sim. Cláudia, conte um pouquinho, por que você escolheu o curso de oratória?
Pelo desafio também do mundo corporativo. Eu fui pega de surpresa na imobiliária, porque eu comecei lá muito cedo e eu comecei como recepcionista. Aos poucos eu fui passando de departamento em departamento e fui aprendendo sobre o ambiente de imobiliária, que é um ambiente bem frenético. Passado um tempo, eu fui selecionada para ser coordenadora do departamento de locação. Foi a primeira vez que eu me vi num cargo de liderança lá dentro. E muitos desafios foram colocados assim na minha frente. Eu não tinha ninguém para me treinar, não tinha ninguém para me ensinar. E aos poucos, com dedicação, dando o meu melhor, eu consegui me destacar. Tendo em vista que no departamento de locação eu consegui deixar um departamento assim rodando bem, eles me chamaram para fazer parte de um outro departamento que era o de vendas. E também fui desafiada, porque o desafio era: faça o que você fez em locação em vendas. Mas eu também não conhecia o ambiente de vendas. É um ambiente de muitas metas, de muitos desafios no dia a dia, de muita cobrança, assim como todo departamento comercial né? De muita cobrança. E a comunicação, eu vi que ela era muito falha, até da minha parte principalmente, mas eu também não tinha ninguém para me ensinar e nem para me direcionar, então faltava comunicação. Eu fui tentando dar o meu melhor, do meu jeito, mas eu vi que eu precisava de técnica, que eu precisava aprender a lidar com as pessoas, porque não é só sobre cobrar ou sobre falar, mas é sobre você sentir que as pessoas estão engajadas e motivadas e que entendem a importância de estar ali. E os motivos que as levam a trabalhar são os próprios sonhos. Sim. Então, muito mais do que trabalhar, do que atingir método, é poder viver num ambiente corporativo desafiador, com metas sadio. Isso é muito difícil se você não se comunica, se você não consegue lidar com o além dali. São muitas pessoas diferentes, dentro e fora da imobiliária. Então, eu lido com quem está ali, que é a minha equipe, e tenho que lidar com quem chega, que eu não conheço. Então, a comunicação, a abordagem, hoje eu digo que é fundamental para o meu trabalho. Ah, legal, Cláudia. Que história magnífica, né? Passou por bastante desafios e hoje você superou todos eles, né? Estou superando ainda, gente. Estou superando. Desafios nunca acabam, nunca né? Nunca acaba. Sempre tem outro para passar, Exatamente. Quando você resolve um, vem outro. Vem outro. Marla, o porquê da oratória? Conta pra gente. Bom, assim como o William, eu também, desde muito pequena, sempre fui muito tímida, tinha minha dificuldade de interagir com as pessoas, de fazer amizades, mas eu sempre fui uma criança muito dedicada, muito estudiosa, sempre atingia ali as melhores notas, era a queridinha da professora, sabe? A CDF sei. da sala, que ninguém gosta, mas a professora adora. E em casa, eu sou a filha mais nova. Meu irmão mais velho, ele tem 11 anos de diferença de mim. Então, eu sempre tive que atender a expectativa de todo mundo. Então, a expectativa dos meus pais, a expectativa do meu irmão. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo, assim, atingindo tudo que o pessoal sonhava pra mim. Então, sempre fui muito CDF nesse sentido, né? Mas a gente vai percebendo que você tenta atingir as expectativas dos outros e você acaba perdendo a sua identidade. Então, com o tempo, eu fui percebendo que eu estava me perdendo um pouco de mim. E isso refletiu na minha comunicação. Então, a minha identidade ela foi se perdendo ao longo do caminho. E aí, isso refletiu no meu trabalho. Então, em reuniões de trabalho, eu comecei a ter crises de ansiedade. Durante uma apresentação bem simples de um assunto que eu sei bastante, porque eu já trabalho há 10 anos com tecnologia, eu comecei a travar, eu já não sabia mais que palavras selecionar para poder me comunicar bem, e começava a ter falta de ar e tudo mais, e isso daí foi me consumindo. E junto com isso, aquela decepção, né, de estar decepcionando todo mundo, toda aquela expectativa que criaram em cima de mim, eu estava me decepcionando e decepcionando aos outros. E aí foi com isso que eu procurei recursos para sair desse buraco e para me conhecer melhor. E a oratória, ela é basicamente isso para mim. Foi por isso que eu comecei a fazer o curso aqui na Vox. Para eu me conhecer melhor as pessoas, conseguir interagir melhor com as pessoas e também ganhar o meu espaço e conquistar o que eu sonho. E não só o sonho dos outros para mim.
Parabéns, Marla. Que história linda, linda mesmo. Essa história tem muito a ver com... Todos têm um pouquinho de história, né? Cada um contou sua história e essa história é um desafio de cada um. E cada um está passando por uma etapa. Hoje vocês estão muito bem. Já estão praticamente um mestre na oratória, né? Aprendendo. Aprendendo. Mas já estão evoluíram bastante, né? Já saímos da estaca zero, né, Já Jean? saí da estaca zero, exatamente. E você, Jean? Minha história é um pouquinho assim, eu sempre tive bastante dificuldade, desde criança, com a oratória, né? O meu primeiro desafio foi na 6ª série, porque eu sempre tive problema com português, essas coisas. Nunca gostei de português, até hoje eu não gosto, vou ser sempre bem sincero, né? E toda vez que eu ia apresentar um trabalho, eu só segurava o cartaz. Eu não gostava de falar, porque às vezes eu falava uma palavra errada ou eu fazia alguma coisa errada, as crianças ficavam tirando sarro e eu tinha vergonha, eu ficava tímido. E com isso foi começando a me bloquear. Então, cada vez mais foi me afastando de falar, quer ler um livro? Não gostava de ler um livro, somente em voz alta, não gostava de apresentar trabalho. Aí chegou uma hora da vida, com o passar do tempo, eu falei assim, eu preciso de oratório, eu preciso saber comunicar com as pessoas de um ponto profissional. Hoje, lógico, eu sou um comunicador, mas eu falo do meu jeito, não sou um comunicador assim, colocar profissional. Aí, com o tempo, agora eu falei assim, tem que mudar a chavinha, né? Eu preciso fazer um curso, saber me posicionar, saber como falar, o que falar. E isso, aqui o curso está me trazendo muito benefício. Hoje eu consigo já fazer umas reuniões, consigo apresentar alguma coisa. Antes, quando eu tinha muito medo, eu tinha um bloqueio, né? Hoje eu estou já me saindo bem melhor, mas falta melhorar muita coisa ainda. Graças a Deus eu encontrei a Fox to You. Isso, muito bom. Muito obrigado, vocês foram maravilhosos. Hoje foi uma noite espetacular com vocês. Desculpa que eu bati na mesa, acho que vai sair. Mas eu espero contar com vocês na próxima vez. Muito obrigado. Quer uma palavra final, Cláudia? Eu quero agradecer a vocês, as experiências que vocês trazem aqui também, elas agregam muito para a minha vida. Então, eu também quero agradecer tudo que eu aprendo junto com vocês. Você, William, pode agradecer? Primeiro, agradecer a oportunidade novamente. E quero agradecer vocês também, porque a gente nota que o bloqueio que nós temos, a dificuldade que nós temos não é só nossa. E que a gente está tudo aqui no mesmo barco. E desde o começo do curso a gente se ajudou. Então, a minha evolução, uma parte dela é graças a vocês, é graças à ajuda de vocês. Então, eu quero agradecer também. Você, Marla, por favor. É isso mesmo. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, de estar superando mais um desafio. E espero que a gente possa enfrentar outros desafios juntos ainda aí. Com certeza. Vamos passar por outros desafios que está chegando a aula 29, né, gente? É verdade. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigada, Jean. Obrigada, pessoal. E vocês merecem um... Gente, que vergonha! Caramba. Tudo bem, legal. Hoje estamos aqui com pessoas magníficas. Caramba, puta, bem no comigo. Calma, pode voltar, sabe? E também estou aqui com o nosso amigo Marcelo, que... Desculpa, imagina. A gente fez um podcast. Doeu. Não foi. Não! Eu tô suando, vermelho. Eu achei que ia brincar com Nossa! Desculpa, depois que eu percebi, né? Você tem descendência de português? Uma almofadinha. Não. uma almofadinha pra ele. É que era pá na almofadinha. Não sei, né? É pá na almofadinha.